Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tarô terapêutico. Quando eu comecei a estudar o tarô, por incrível que pareça, eu estava numa feira do livro e eu decidi comprar um tarô para tentar descobrir como é que as pessoas enganavam os outros, porque eu não conseguia, naquela época, aceitar ou compreender como é que um oráculo, né, poderia falar coisas ou nos ajudar a compreender situações do nosso cotidiano. Comecei a estudar e estou eu aqui hoje falando com vocês sobre o tarô. Utilizo o tarô no meu dia a dia, com os amigos, com aquelas pessoas que vêm até mim, né, pedindo para saber um pouco mais. Só que quando eu comecei a estudar o tarô, eu me vi diante de duas perspectivas que eu considero distintas. A primeira perspectiva é a perspectiva mais divinatória, né? Aquela parte mais clássica que a gente vê nos filmes. O tarô diz que você vai encontrar tal coisa e tal. Tem aquela coisa meio misteriosa, né? De prescrutar o futuro, de ir um pouquinho mais à frente, né? De conhecer aquilo que pode estar te esperando, te aguardando. É óbvio que o tarô pode ser trabalhado nessa perspectiva. É óbvio que o tarô ele tem essa capacidade também de se conectar às energias que estão mais fortes em determinadas situações. Óbvio que, pelo menos eu, Renan, não considero que o tarô ele bata o martelo sobre o futuro, porque aqui na minha cabecinha o futuro não existe. O que existe são tendências, né, a partir das nossas escolhas. Então, se você vem sempre dentro de um conjunto de escolhas, o caminho que você está traçando para você, ele tem uma projeção energética muito forte. E o que é que o tarô faz? Ele vai, capta essa energia e traz aqui para a mesa para que o tarólogo possa, a partir dos seus conhecimentos e da leitura das cartas, trazer para você como conselho, como um ponto de cuidado sobre situações perigosas, enfim, né? Mas tem uma outra vertente que eu considero que é onde eu me encontro, que é a perspectiva terapêutica do tarô. E aí o que é importante é a gente não confundir o tarô terapêutico com a terapia que é feita, por exemplo, por um profissional da psicologia. O tarô, ele não está aqui para ser aplicado na terapia como da área da saúde. Não é isso. Então, se a pessoa ela está com um adoecimento psicológico e ela precisa de um acompanhamento de um profissional da área da psicologia, ela deve procurar um profissional da área da psicologia. O tarô terapêutico, ele leva esse nome, que eu digo que é o nome de fantasia, não no sentido dele ser fantasioso, mas como se fosse um nome artístico, para que as pessoas possam compreender que, a partir da análise das cartas, né, que são retiradas, a gente possa mergulhar no significado delas e fazer com que a nossa mente possa ter a oportunidade de se transformar e optar por outros caminhos ou prestar atenção em outras possibilidades que de uma forma mais tradicional nós não estaríamos prestando atenção. Uma diferença entre o tarô divinatório e o tarô terapêutico. É simples que eu vou falar, tá, gente? Não é nada assim, nossa, que rebuscado. Fulano, o Antônio, o Ciclano vai voltar para mim? O tarô pode responder essa pergunta, ele pode capturar as tendências dessa possibilidade. Então, se o fulaninho lá de tal
estiver sofrendo, né, estiver pensando em você, estiver analisando o que de errado ele fez, o tarô vai dizer para você sim, existe a possibilidade do fulaninho voltar para você, mas o tarô não está indo lá no futuro e vendo o fulaninho voltando para você, não, ele está se conectando à energia que aquela pessoa está produzindo e trazendo para a mesa de análise. Quando a gente vai para uma perspectiva psicológica do tarô, essa pergunta ela se modifica, né? E eu costumo muito, se a pessoa não quiser mudar a pergunta, beleza, a gente vai como a pessoa quer perguntar. Mas eu sempre faço uma pergunta contrária. O que te leva a querer que aquela pessoa volte para você? É sentimento? É dependência emocional? Por que o relacionamento acabou? E se ele voltar? O que te garante que vocês não vão tomar os mesmos caminhos, as mesmas decisões e talvez vocês possam se machucar ainda mais e você chegar um dia e dizer assim, poxa, antes ele nunca ter voltado. O tarot terapêutico ele vai justamente nesses lugares, né, que não é necessariamente se vai, se volta, se tem, se não tem, mas é muito no porquê, no pra quê. Então, dentro da perspectiva divinatória, eu poderia perguntar, Ciclano vai voltar para mim? Ou, na perspectiva psicológica ou terapêutica, por que o meu relacionamento chegou ao término? Caso o fulano volte, quais os pontos de atenção que eu preciso ter para que o meu relacionamento se desenvolva de uma forma mais saudável? Então vocês podem perceber logo de cara que são perspectivas distintas. O mesmo oráculo, né? E aqui eu quero trazer para vocês, esse aqui é o tarô de Waite. Esse aqui é o tarô que normalmente eu utilizo para fazer as minhas tiragens, quando estou realmente, né, trabalhando com tarô, tirando para mim, tirando para outras pessoas. É esse aqui que eu utilizo. E quando eu me deparei com essa possibilidade, né, do tarô, de eu trabalhar dessa forma com o tarô, eu fui procurar informações. E um livro que me ajudou bastante foi esse aqui, eu vou falar como tá escrito aqui, tá, gente? Vocês já sabem que eu sou péssimo no inglês. Corinne Morel. Dona Corinne, se não for assim que fale seu nome, a senhora me perdoe, tá? O tarô psicológico para iniciantes. Essa editora Pensamento, tá? Então, é bem interessante. E eu fui ler sobre essas perspectivas, porque assim como o arcano tem aquela perspectiva divinatória, e aí se tu jogas na internet, por exemplo, significado do imperador, vai ter a grande maioria vai te dar o significado divinatório do tarô. Tem uma outra coisa que eu confesso para vocês, me atrapalhou demais. Eu só comecei realmente a me desenvolver mais no tarô quando eu li essas informações, mas eu não me submeti a elas. Elas ficavam aqui no meu campo de conhecimento, mas elas não me acorrentavam. Por exemplo, e gente, seguinte, se funciona para ti, beleza, tá? Não tô dizendo que é errado, tô dizendo que não funcionou para mim. Então vocês vão ver alguns sistemas de tarólogos que diz assim, arcano tal com arcano tal significa tal coisa. Se o arcano tal sair junto com o arcano fulano de tal, significa isso. Gente, para mim não deu certo. Para mim só deu certo quando eu comecei a estudar os arcanos em todas as possibilidades possíveis, no divinatório, no psicológico, no cotidiano, tirando. Gente, se você começou a estudar tarô e tu queres te aprofundar no tarô, tu precisas tirar tarô. Não tem como você... Claro, quando eu digo assim, não tem como, é uma forma, né, aumentada da situação.
Vai ser muito complicado você se desenvolver no tarô se você não tira. Porque à medida que tu vais tirando, tu vais fazendo os acordos mentais com o teu deck. Tu vai começar a ver que determinados arcanos sempre conversam contigo em um determinado lugar, e aquilo vai fazendo mais sentido para você. Porque, gente, se alguém tira o tarô para você, e vamos imaginar que você foi lá e pá, tirou uma foto da tiragem do tarô e você mostra para um outro tarólogo. Primeiro que eu não leria uma tiragem de outro tarólogo, porque eu não acho isso ético. Né? É como se um profissional fosse pegar a avaliação de outro e falar mal da avaliação do outro. Né? Então, se você quiser saber a minha opinião, eu faço uma tiragem para você a partir da pergunta. Mas é por isso que não dá para você saber, fulano de tal tá falando certo aqui na tiragem dele. É complicado, porque quais são os acordos, quais são as projeções, né, do arquétipo que o tarô faz na mente daquele tarólogo. Pode ser diferente da minha. O princípio é o mesmo, mas como eu me conecto às cartas do tarô, pode ser diferente. Então, gente, voltando aqui na ideia do tarô psicológico, esse livro aqui me ajudou bastante, né, ver que além daquelas perspectivas divinatórias, né, da tiragem do presente, passado, futuro, o que eu sei, o que eu quero saber, começo, meio e fim, perspectivas luminosas, perspectivas sombrias, tudo isso é válido, mas quando a gente começa a ampliar as nossas leituras, inclusive a nossa perspectiva divinatória do tarô, ela também melhora. Um outro livro que eu também gosto muito é esse aqui. Então, esse livro aqui vai pegar os estudos, né, do tarô e tentar fazer uma aproximação com as teorias junguianas. Então, é muito interessante, porque tu começas a perceber que, para além desse lugar do divinatório, de querer saber o que está acontecendo ou o que pode acontecer lá no futuro, você começa a perceber que o tarô tem a capacidade de ir lá no fundo, né, do caldeirão, aonde as nossas emoções, as nossas verdades, as nossas crenças limitantes, os nossos valores, a nossa criação, tudo isso está ali rodando dentro de um caldeirão. E o tarô, numa perspectiva de aprendizagem de si, ou numa perspectiva terapêutica, ele vai te ajudar a ir nesse caldeirão, puxando essas áreas e te ajudando a compreender um pouco melhor por que você sente daquela forma, por que você pensa daquela forma, porque determinadas situações tu sempre terminas escolhendo aquela situação. E a gente vai começando a aprender que o tarô pode nos ajudar de forma muito ímpar e de forma muito poderosa no processo de autoconhecimento, do conhecimento das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, o tarô é bom para a divinatória? Maravilhoso. Mas também é excelente para essa perspectiva de autoconhecimento e aprendizagem de si, tá bom? Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês e por favor...